Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Papo de AZ e hoje o nosso bate-papo promete ser especial e cheio de aprendizados. Estamos comemorando 1 ano do nosso programa e quem ganha o presente são vocês. Vamos receber uma convidada incrível, Aline Rocha, administradora, especialista em finanças e pós-graduanda em gestão de pessoas, com foco em carreiras, liderança e coaching. A Aline traz na bagagem uma trajetória inspiradora e uma visão estratégica sobre como desenvolver pessoas, liderar com propósito e construir uma carreira sólida em um mundo de tantas mudanças. Tenho certeza que essa conversa vai provocar reflexões e despertar insights para todos que acompanham. Então se ajeita aí e venha conosco para esse grande bate-papo. Aline, seja muito bem-vinda ao podcast Papo de AZ. A gente só tem a agradecer a sua presença aqui. Fique à vontade, uma boa noite, a casa é sua. Boa noite, Newton. Boa noite a todos que acompanham o Papo de AZ. Estou muito empolgada com esse nosso bate-papo. Espero poder agregar e poder provocar boas reflexões a todo mundo que nos acompanha. Aline, para começar nosso bate-papo, conta um pouco para a gente quem é você profissionalmente e como foi a sua caminhada até chegar à gestão de pessoas. Então, eu sou administradora de profissão. Estou completando aí 10 anos de conclusão de curso. Inclusive, aproveitar aí a oportunidade, né? Hoje a gente está gravando 9 de setembro. Hoje é o dia do administrador. Então, parabéns para nós, né? Você que é meu colega de profissão também e a todos os outros aí colegas, né, da administração que nos acompanham. Parabéns a todos nós. E então eu concluí a minha graduação há cerca de 10 anos. E iniciei minha trajetória no RH há cerca de 12 anos, né? Comecei em 2013. De lá para cá, eu transitei pelos vários subsistemas de RH, tive algumas outras experiências em outras áreas também, mas acabei me estabelecendo profissionalmente nessa área de RH, nessa área de gestão de pessoas. Hoje eu lidero uma equipe de 14 pessoas distribuídas nos subsistemas de desenvolvimento humano organizacional, recrutamento e seleção, departamento pessoal e saúde e segurança no trabalho. Muito obrigado, Aline. Bem lembrado, dia 9 de setembro, o dia do administrador. Parabéns para todos os administradores que vão nos acompanhar. Assim, parabéns por essa trajetória sua, que já completa 10 anos, né? Completando 10 anos. Parabéns. Aline, lá no início da sua carreira, você já se via trabalhando com gestões de pessoas ou isso foi acontecendo naturalmente no caminho? Na verdade foi acontecendo, né? É engraçado que algumas pessoas desde criança já têm assim, um ideal de carreira, né? Quando eu crescer eu quero ser médico, eu quero ser advogado. E eu nunca tive isso muito bem estabelecido, né? Na verdade, eu ia muito para um lado artístico, né? Quando eu era criança, eu já quis ser cantora, eu já quis ser atriz, eu já quis ser estilista, eu brincava de desenhar vestido para boneca e já quis ser estilista, já compus músicas quando eu era criança, então eu ia muito para esse lado. Talvez até por morar numa cidade pequena, né? Acabou que eu não tive o estímulo também para ir por esse lado artístico. Mas, enfim, cheguei no ensino médio, eu não tinha uma definição clara ainda, né, do que eu queria fazer profissionalmente, e era uma reflexão que eu adiava, né, eu me lembro que eu pensava assim, mas eu não tenho que me preocupar agora, né, eu via como uma preocupação que eu teria que ter no final do ensino médio, então eu me via pensando assim, não, vou deixar para me preocupar realmente quando eu tiver que me preocupar, quando eu concluir o ensino médio. Aí eis que chegou o momento, né, eu concluí o ensino médio, chegou o momento da decisão e eu não tinha ainda essa definição, né. Na verdade, eu tinha muito claro para mim o que eu não queria, né. A área da saúde é uma área, né, admiro muitos profissionais dessa área, mas eu sabia que era uma área que não era para mim, né, não era uma área que eu me identificava profissionalmente. Mas eu não tinha uma definição clara, né, qual área que eu iria seguir, né, profissional. Acabei optando pelo curso de administração, né, porque naquele momento eu vi que eu teria algumas opções, né, com esse curso.
Eu poderia ir por uma linha de empreendedorismo e o curso me ajudaria nisso. Eu poderia fazer concurso, eu poderia escolher uma das áreas de especialização. Enfim, optei pelo curso de administração, fiz o vestibular, iniciei a faculdade. Por um tempo eu acabei flertando com a área financeira, né? Eu gostei muito das disciplinas envolvendo números, né, da faculdade. Na verdade, eu gosto muito de número até hoje. Então, eu acabei flertando com a área financeira, cheguei a fazer uma especialização logo quando eu concluí minha graduação. Mas aí, digamos que o imã da gestão de pessoas foi mais forte, né? Acabou me atraindo, né? À medida que eu ia tendo novas experiências, a área ia cada vez mais me atraindo, até eu entender que realmente era isso, sabe? Era essa área que eu queria seguir, que eu queria estabelecer a minha carreira de fato. Eu tive essa clareza, principalmente quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano. Então, é uma área que eu tenho um carinho especial. É muito desafiador, né? A gente tem bastante desafios, mas é muito gratificante também a gente atuar, né, nessa frente de desenvolvimento humano. Então, a partir do momento que eu comecei a me aprofundar nesse subsistema especificamente, foi que eu tive essa clareza de que a gestão de pessoas realmente era algo que me instigava, né? Era algo que eu queria seguir aí como carreira. Aline, hoje a gente sabe que é um grande desafio a questão de gerir, né, pessoas. A gente tem, e assim, o material humano é o grande bem da empresa. Sem o material humano não se produz nada, não se tem nada dentro da empresa. Aline, na sua visão, quais são os maiores desafios de ser líder nesse mundo em constante mudança? O tema de liderança ele é bem amplo, né? Envolve muita coisa. E eu posso dizer como líder e também como uma pessoa que acompanha o dia a dia de vários líderes, né? Inclusive líderes recém-alçados ao cargo. E o que eu percebo, assim, para falar do básico, é a dificuldade que alguns líderes têm de entender, de fato, qual o seu papel como líder, sabe? Principalmente líderes recentes, né, que assumiram o cargo recentemente, às vezes tem aquela visão romantizada do que é ser líder, né? Olha para a posição de liderança como uma posição de glamour, de status, e não vira a chave para entender de fato qual o seu papel como líder, né? A gente tem um livro que aborda muito bem essa questão, que é chamado Pipeline de Liderança, que aborda justamente isso, né? O processo que é para você fazer essa passagem, né? De um momento em que você é gestor de si mesmo, né? Você executa o seu trabalho, responde pelo seu trabalho, e aí você assume de repente um cargo de liderança e passa a ter que gerir o trabalho de outras pessoas. Então, há muita coisa envolvida nesse processo. Os valores da pessoa precisam mudar. A gestão de tempo, né? Você precisa distribuir o seu tempo em atividades diferentes, né? Não é mais gerir o meu trabalho, como eu falei, é cuidar, é gerir do trabalho de outras pessoas. E muitos líderes não têm clareza do seu papel para desenvolver pessoas, né? Então, falar de liderança é falar muito mais do liderado até do que do líder, né? Ele não vai responder mais pelo trabalho dele isoladamente. Ele precisa extrair o melhor das pessoas, ele precisa apoiar a sua equipe, né? A dar o melhor de si, a se desenvolver o que precisa desenvolver. Então, esse papel fundamental do líder, né? Que é de fato extrair o melhor das pessoas, né, auxiliar esse processo de desenvolvimento das pessoas. Muitos dos líderes não têm essa visão. Então, para falar do básico mesmo, na minha percepção, né, primeiro tem essa dificuldade de entender o seu papel e entender todo o contexto, né, de todas as competências que o líder precisa ter. Já chegou uma demanda para mim de um treinamento para liderança, né? Aí eu perguntei, né? Mas qual aspecto, né, que você quer desenvolver dessa pessoa determinada? É porque ela precisa desenvolver a liderança. Aí eu respondi justamente isso, mas é muito amplo, né? O tema liderança é muito amplo, né? E quando a gente fala de liderança, não é uma habilidade, né? Não é uma competência, é um conjunto de competências que a pessoa precisa desenvolver para desempenhar uma liderança, né, de uma forma eficiente, efetiva. Então, pode ser uma questão de delegação, né? Saber delegar é fundamental para o líder, comunicação assertiva, relacionamento interpessoal,
saber fornecer feedbacks construtivos. Então, tem uma série de habilidades, de competências que o líder precisa ter. Então, não é um treinamento que vai fazer com que a pessoa desenvolva a capacidade de liderança, né? Porque é um conjunto de fatores, é um conjunto de competências realmente que precisam ser desenvolvidas e, infelizmente, alguns líderes não têm essa clareza, né? Então, muitos não buscam o desenvolvimento de todas essas competências, né? Acaba não virando essa chave, não entendendo a dimensão que é o seu papel como líder e acaba que isso reflete, né, no desempenho da equipe e da empresa de forma geral. E uma outra questão também muito discutida atualmente, né, e é um desafio também que vem sendo enfrentado aí pelas lideranças, que é em relação às diferenças de geração, né? Eu não estou querendo fazer um juízo de valor, né? Da geração A é melhor ou pior, mas é fato que existem comportamentos diferentes, né? As gerações têm comportamentos, características diferentes. E isso requer muito do líder também, essa capacidade de adequar o seu estilo de liderança ao público, né, a característica da equipe dele, né? Muitas vezes o líder, ele tem na equipe dele pessoas de gerações diferentes, né, com pontos de vista diferentes, com comportamentos diferentes, e o líder precisa ter essa capacidade de adequar o estilo dele, de adequar a abordagem dele, né, de acordo com a maturidade, de acordo com o comportamento da equipe, que é o que a gente chama de liderança situacional, né? Ela é cada vez mais importante nesse cenário, né, de diferenças aí de gerações. Cada vez mais importante que o líder busque se atualizar, né, sobre o tema, busque adequar de fato seu estilo de liderança de acordo com a necessidade, né, daquela equipe, né, o comportamento observado naquela geração específica, porque não dá para fechar os olhos, né, diante dessa diferença mesmo de visão de mundo. Até o avanço da tecnologia vem influenciando muito o comportamento, né, das gerações, e o líder precisa saber lidar com tudo isso, né? Então ele precisa ter essa capacidade de enxergar, né, como que precisa ser a atuação dele diante desses diferentes públicos. Você falou sobre a demanda que chegou para você, Aline. Muita gente pensa que liderar é ter influência, poder, mandar, mas nem sempre percebe a responsabilidade que isso traz. Como você enxerga isso no dia a dia, no seu dia a dia? É cada vez mais nítido para mim o quanto que o comportamento do líder influencia, né, o todo. De fato, há uma influência muito forte na cultura da empresa, no comportamento da equipe, e talvez também alguns líderes não tenham a dimensão disso, né? Então, a influência ela vai acontecer naturalmente por estar num cargo de liderança. Ele tem essa energia, né, esse poder realmente de influenciar. Só que ele pode influenciar de forma positiva e de forma negativa, né? Então, o líder ele precisa ter muito cuidado, né, com o exemplo que ele dá, com a forma que ele aborda a equipe, porque uma simples conversa, né, que ele tem com a equipe ali pode mudar o curso de ação, né? Eu costumo falar que uma conversa já muda o curso de ação. Então, o líder precisa ter muita responsabilidade, né? Com as coisas que ele fala, com as coisas que ele faz. Eu tenho muito para mim, assim, que a gente precisa ser coerente, né? Não basta a gente falar e agir de outra forma. E as pessoas estão atentas a isso, né? A equipe está atenta a isso. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, precisa entender que, de fato, a influência ela vai acontecer e a gente sempre precisa fazer com que isso leve a equipe, né, para os melhores caminhos possíveis, para os melhores resultados possíveis, né? E para o desenvolvimento individual de cada um também, que é esse o nosso papel como líder. Aline, você falou sobre o conflito de gerações, inclusive é um desafio enorme para se administrar isso dentro de uma empresa. E aí eu entro na questão da inteligência artificial, que já está transformando profissões e a forma de liderar. Como você enxerga o impacto da IA na liderança e no futuro das equipes? É um tema muito atual, né? A gente falar do avanço da tecnologia, da IA. Primeiro falando sobre a tecnologia de forma geral,
Eu vejo que hoje a gente tem acesso a uma quantidade gigantesca de dados, né? E a gente tem uma facilidade muito grande para gerar esses dados. Sejam dados internos, né, na organização, sejam dados externos, a gente tem essa facilidade de gerar e de acessar dados. Mas o grande desafio que eu vejo para o líder é ter a capacidade analítica de cruzar esses dados e transformar esses dados em informações estratégicas, né, para facilitar a tomada de decisão. Então, não basta, né, não adianta a gente ter esse volume todo de dados, ter toda a facilidade para acessar esses dados, se a gente não tratá-los, né, de forma adequada, se a gente não encontrar um meio de extrair as melhores decisões possíveis, né, desses dados. Então, acho que o primeiro desafio aí que a gente pode citar em relação a essa questão da tecnologia é do líder ter essa capacidade analítica, né, de analisar os dados, de cruzar os dados de forma sistêmica, né. Agora, a gente falando especificamente da IA, eu mesma fui um pouco resistente, né, quando começou a se popularizar o uso das ferramentas aí de IA, porque eu fiquei um pouco assustada, né, porque imagina, há um tempo atrás, né, quem viveu aí num tempo menos tecnológico, né, o que a gente vive hoje era coisas que a gente via em filme, né, a gente nem imaginava que ia acontecer ou quando ia acontecer, né, e de repente isso vem se tornando realidade, e eu fiquei com um certo receio, né, inicial, por conta dessa facilidade mesmo, né, que a IA acaba trazendo, e aí eu lembro que eu falava assim, nossa, vai todo mundo atrofiar o cérebro agora, porque não precisa mais pensar que a IA já está fazendo isso por nós, né, mas assim, é preciso virar a chave também nesse sentido, né, não dá para fechar os olhos, não dá para fingir que não existe, não dá para se isolar, né, desse universo de IA, falar, não vou usar, né, vou ficar aqui, no meu conservadorismo. Não dá para a gente se fechar, né? A gente precisa acompanhar as mudanças, né? E em relação à IA não é diferente. Mas eu venho tendo uma reflexão, e aí eu queria provocar essa reflexão aqui também, agora falando do líder, né? No contexto organizacional, sobre o nível de cobrança em relação à equipe. Hoje é muito cômodo para o líder, né, acessar ali um chat GPT, por exemplo. Ele tem uma situação para resolver, tem um problema, e aí ele acessa o chat GPT, coloca lá o comando, e aí o chat GPT vem com aquele texto, né, maravilhoso, cheio de detalhe, faz uma análise a nível global, né, e traz lá várias sugestões maravilhosas, né. Você olha assim e fala, nossa senhora, se eu conseguir aplicar tudo isso aqui, né, enfim, perfeito. Inclusive, quando a gente faz esse tipo de análise, né, utilizando essas ferramentas de IA, ela acaba trazendo um nível de detalhe, de informações que vai além, né, da capacidade humana mesmo de trazer. Por mais que a pessoa seja desenvolvida cognitivamente, por mais que seja uma pessoa atualizada, né, que seja uma pessoa que estude pra caramba, é claro que não dá para competir com a IA, né? O acesso dela em tempo real a um volume gigantesco de informações a nível global, como eu falei, não dá para competir com a IA. Então, naturalmente, o que a IA vai trazer é algo além do que eu mesma pensaria, né? Antes de existirem aí essas ferramentas. Então, a reflexão que eu venho fazendo é no seguinte sentido: será que a cobrança, né, que a gente faz para a equipe, a partir do momento que a gente pega ali essa orientação da IA, e aí a partir dali direciona a equipe para ações, para tarefas decorrentes disso, será que a cobrança que a gente faz à equipe da gente está no nível humano ou está no nível IA? Né? Porque aí a pessoa vai dizer assim, mas a equipe também tem acesso à IA, né? A IA está aí para todo mundo acessar e hoje o acesso está muito facilitado. Mas será que a minha equipe tem as competências necessárias, né, para acessar essas ferramentas? Será que essa sugestão que veio ali da IA, na minha realidade, ela é totalmente aplicável? Será que eu tenho todos os recursos necessários para executar aquilo que a IA está me sugerindo exatamente daquela forma? Então, assim, eu vejo que a gente deve sim usar essas ferramentas, né? Só que sem perder a nossa capacidade crítica. Isso é um ponto, né, que foi o que me preocupou no início mesmo,
porque a gente não pode perder essa característica que é humana, né, de avaliar de forma crítica o que eu posso extrair, né, dessa sugestão aqui da IA, considerando o meu contexto, a minha realidade. Como que eu posso cobrar da minha equipe a execução de tarefas, né, que foram sugeridas pela IA, considerando as limitações humanas, né, que a gente tem na equipe, de competências, de recursos, né, de dificuldade que algumas pessoas têm mais, outras menos. Porque, assim, claro que essa diferença, né, algumas pessoas são mais maduras, têm mais experiência, essa diferença, né, no âmbito organizacional, ela sempre existiu, né, algumas pessoas, como eu falei, né, têm mais experiência, têm mais maturidade em determinados assuntos, então, naturalmente, ela tem mais informações do que, de repente, alguém que vai executar, né, determinadas tarefas. Só que hoje está num nível que, assim, é IA, né, para humano. Então, até que ponto, né, o líder tem essa capacidade de crítica para fazer a cobrança, mesmo que com o apoio da IA, mas num nível humano, sabe? Qual o reflexo disso para a equipe também, né? O quanto que isso pode frustrar a equipe, né? Então, a abordagem do líder precisa ser cuidadosa, porque não é como se, nossa, como que você não pensou assim, né? Como que você não fez assim? Porque, na verdade, quem pensou dessa forma foi a IA, não foi um ser humano, né? Então, eu vejo isso como uma problemática, né? Esse nível de cobrança. E tem o outro lado também, né? Digamos que todo mundo esteja na mesma página, todo mundo esteja acessando a IA no mesmo nível. E aí, para viajar um pouco aqui, né? A gente teria aí o IA interagindo com o IA e o ser humano como um mero espectador, né? Uma versão aí do que seria a Matrix do filme. Então, eu costumo pensar nesse sentido, né? Que a gente precisa ter esse cuidado para usar o que há de melhor na IA, né? E eu não estou querendo dizer que é ruim, que a gente não deva usar, muito pelo contrário, mas a gente saber usar, né? A gente saber usar, mantendo as nossas características humanas, né? O que nos diferencia, inclusive, da IA, que é a nossa capacidade crítica, as nossas competências relacionais, né, de saber lidar com pessoas, de entender que a gente lida com pessoas, né, e não com máquinas. Então, ter esse cuidado na forma de lidar com as pessoas, mesmo que com o apoio da IA, que é isso que nos diferencia, né, no final das contas, são essas competências humanas mesmo que nos diferencia em relação ao que a IA traz. Aline, muito explicativa e bem interessante essa sua abordagem que você traz sobre a questão da IA e a gestão de pessoas. Hoje a gente sabe que já é uma realidade, desde 2024 para cá a IA tem se avançado nos meios corporativos, mas eu queria ouvir de você se esse avanço desenfreado da IA, como você mesmo citou, dentro das empresas, isso não vai dificultar a questão do manter o material humano, de manter o colaborador, o funcionário dentro da empresa, já que pode-se ter um conflito e uma cobrança muito grande, como você mesmo citou, baseado no que a IA dita. Esse é justamente o meu receio, né? E a reflexão é nesse sentido de que as pessoas não se esqueçam que são humanos, né? E que lidam com humanos. Então, por mais que a solução que a IA traz, né, seja perfeita, né, à primeira vista, mas que a gente considere as limitações que a gente tem, porque senão acaba realmente se tornando uma pressão muito grande para que as pessoas entreguem no nível IA, sendo que a gente está falando no nível humano, né? Então é isso que na minha visão, a gente não pode perder de vista, né? Justamente para a gente não aumentar essa pressão em relação aos nossos liderados, né? Aline, muito bem a sua abordagem sobre a questão da IA. E assim, é importante que as empresas fiquem atentas a essa situação para que não gere, como você mesmo falou, essa questão de conflito e de cobrança exacerbadas. Aline, mudando um pouquinho de assunto, para quem está repensando a própria vida profissional, o que você acredita que é essencial considerar antes de tomar novos rumos? Tem um colunista do Valor Econômico, ele é especialista em carreira, foi meu professor da pós,
e ele fala em 6 pilares que a gente precisa considerar quando a gente vai pensar em carreira, né? Seja para definir a nossa carreira, seja para mudar de carreira, e eu vou falar aqui resumidamente sobre cada um. O primeiro pilar que ele traz é em relação a propósito, né? Quando a gente vai pensar em seguir uma determinada carreira, um dos primeiros pontos que a gente precisa considerar é se isso faz sentido, né? Se isso é compatível com os meus valores, se é algo que vai me trazer satisfação pessoal, que tem de fato um propósito, né, na minha vida. Eu tendo a ser muito mais motivada com algo que eu consiga enxergar esse propósito, né? Então, é o primeiro ponto que a gente precisa considerar. O segundo ponto que ele traz é em relação à saúde. E aí, saúde num conceito amplo, né? Tem, inclusive, a definição de saúde da OMS, ela não fala só de saúde física, né? Mas também saúde mental e saúde social. Então, quando a gente fala de saúde, né, pensando em carreira, a gente precisa estar bem fisicamente, a gente precisa estar bem mentalmente, a gente precisa ter relações saudáveis, né, relações sociais. Então, quando a gente tem essa questão de saúde bem resolvida, vamos dizer assim, a gente consegue, né, se desempenhar melhor, né, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa carreira. Pensar em algo que vai favorecer, né, a minha saúde nesse conceito amplo, e também cuidar, né, da minha saúde para que eu tenha de fato disposição, que eu tenha motivação para seguir, né, com a minha carreira. O terceiro pilar que ele traz é em relação às finanças, né, saúde financeira. E aí a gente tem um termo chamado inteligência financeira, que aí seria tema até para um outro podcast, teria bastante coisa para falar sobre isso, mas no sentido de que o dinheiro não é tudo, mas é algo que sem dúvida a gente precisa considerar, né, quando a gente está pensando em carreira. Então, precisa ser uma remuneração que atenda às minhas necessidades, e mais do que isso, né, eu preciso saber administrar essa remuneração. Até porque quando a gente tem um descompasso aí na parte financeira, isso afeta inclusive a saúde, né? Então dificilmente a gente vai conseguir seguir a carreira de uma forma saudável, né, se a gente tiver problema na parte financeira. Então, é um ponto também a ser considerado. O outro ponto que ele traz é em relação à reputação. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre marketing pessoal, né, fundamental. E aí o marketing pessoal não é só a forma que eu me visto, né, não é só a parte física, mas envolve várias coisas, né, a comunicação, inclusive, a forma que o profissional se comunica, transmite autoridade ou não, né? Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, né, sobre um determinado tema, sobre a sua área de atuação, mas ela tem dificuldade para comunicar isso, né? E isso fala sobre ela, isso afeta a reputação dela. Outro ponto é em relação à presença também, né, nas redes sociais. Para algumas profissões é fundamental essa presença ativa nas redes sociais, né? Fala muito sobre a reputação, né, do profissional. Ou em outros ambientes também que sejam compatíveis, né, que façam sentido para aquela profissão, seja em congressos, seja em palestras. Então, é importante que o profissional busque estar presente nesses ambientes, né, que para a profissão dele faça sentido, e tudo isso vai construindo a reputação. A reputação é um ponto muito importante, né, de qualquer carreira que a pessoa queira seguir, dentro do contexto, né, que faça sentido. Um outro pilar é o de network, né, que é uma rede, essa rede profissional, né, pessoas que atuam na área, e a gente precisa buscar ativamente o contato com essas pessoas. Há muitas oportunidades que podem surgir dessa rede de contatos, há muito conhecimento que a gente pode adquirir com essa rede de contato. Então, não dá para falar também em se desenvolver em uma determinada carreira sem estabelecer essa rede aí, né, de forma concreta com outras pessoas que atuem na área. E, por fim, ele coloca a questão da competitividade. Então, eu preciso ser competitivo, né, como profissional.
Então, aí a gente entra para um conceito muito falado, né, quando a gente vai falar sobre carreira, que é o lifelong learning, né, é um termo popularizado em inglês, mas que é basicamente aprendizado para a vida toda. Então, cada vez mais, ainda mais considerando, né, a rapidez com que as coisas mudam atualmente, não dá para se fechar, né, não dá para ter uma visão limitada de que eu vou ficar uma parte da minha vida estudando, depois eu vou começar a trabalhar e não tenho mais que estudar, já estudei tudo que eu tinha para estudar, né, muito pelo contrário. Quando a gente fala de aprendizado pela vida toda, é justamente isso, né? Nunca parar de estudar, nunca parar de se atualizar, nunca parar de acompanhar as tendências, né? E aí, quando a gente falou sobre vai nessa linha também, né? Por mais que, como eu falei, até eu fui um pouco resistente em relação à IA, mas se eu quero continuar sendo uma profissional relevante, se eu quero continuar sendo uma profissional com competitividade, eu não posso fechar os meus olhos diante da realidade, né? Não é uma questão de concordar ou não, né? Claro que a gente pode e deve ter uma visão crítica sobre as coisas, mas a gente não pode fechar os olhos, né? É a realidade, né? A realidade está posta, então é a gente, de fato, buscar se atualizar, buscar compreender, né? E isso vale para quem trabalha no meio corporativo ou para qualquer outra profissão. A gente buscar entender como que a IA, por exemplo, ou qualquer outro tema que esteja sendo tratado na atualidade, afeta a minha profissão, né? Em relação à IA, né, que hoje se fala muito, como que eu posso utilizar a IA, ou como que a IA está sendo utilizada na minha área de atuação, né? E aí buscar, né, me desenvolver, buscar os novos conhecimentos necessários, né, desenvolver novas habilidades para que eu consiga continuar sendo uma profissional relevante, né? E isso é para a vida toda, né? Não é algo que tem data para acabar, né? Para a vida toda. E aí tem um livro muito interessante, né? Chamado Mindset, que ele fala sobre 2 tipos de mentalidade, né? Que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E aí, quando a gente fala de uma mentalidade fixa, né? São aquelas crenças limitantes, né? Ou eu sei isso, ou eu não sei. Isso não é para mim, eu nunca vou aprender a fazer isso, né? E por outro lado, a gente tem a mentalidade de crescimento, que não, eu não sei hoje, mas eu posso estudar, eu posso, né, buscar, eu posso participar de eventos, enfim, eu posso me desenvolver, né, para chegar a um momento que eu consiga fazer isso, né? Eu posso desenvolver essa competência. Então, por exemplo, eu sou péssima em esportes, né? Mas digamos que o vôlei, aprender a jogar vôlei seja algo muito importante para esse momento da minha vida. Se eu tiver uma mentalidade fixa, eu vou dizer, não, nunca que eu vou conseguir jogar vôlei, né? Não é para mim, não consigo, não tenho capacidade para jogar vôlei. Aí seria a mentalidade fixa. Por outro lado, né, considerando uma perspectiva de crescimento, a mentalidade de crescimento, ok, eu não sei jogar vôlei hoje, mas eu posso buscar, eu posso entrar, né, posso me inscrever, num curso, né, para esse fim. Eu posso buscar desenvolver essa capacidade em mim, né? E aí eu vou atrás do conhecimento, vou ter a motivação necessária para entender que eu posso sim aprender a jogar vôlei, né? Posso não me tornar uma medalhista olímpica de vôlei, mas sem dúvida eu tenho condições de adquirir as competências necessárias para conseguir jogar vôlei. Então, quando se tem essa mentalidade de crescimento, a gente abre caminhos, né? Porque a gente vê que nada é impossível, né? O que eu não sei hoje, eu tenho total capacidade de buscar, de me aperfeiçoar e de desenvolver, né, essas competências. Muito bem, Aline. E fica a dica aí para quem quer tomar novos rumos na carreira. Você traz assim uma abordagem muito legal e fica a dica aí para quem está pensando em mudar aí os rumos da sua vida profissional. Aline, quando você olha para o futuro, especialmente com tantas mudanças trazidas pela tecnologia, quais tendências de carreira os profissionais precisam ficar atentos? Sem dúvida, grande parte das profissões vão ser impactadas, né, em maior ou menor grau pelo avanço aí da inteligência artificial. Há estudos que apontam, né, que trabalhos repetitivos, produção de conteúdo, né, tendem a ser
cada vez mais afetados, né, nesse sentido, porque são atribuições que a IA acaba conseguindo fazer com muito mais eficiência. Mas, por outro lado, a gente tem também outras profissões, né, que envolvem mais uma atuação física, que envolve trabalhos manuais, né, que essas tendem a ser menos impactadas. Mas o X da questão é o profissional realmente buscar se atualizar, buscar entender como que ele pode usar a IA a seu favor, né, sair mesmo da zona de conforto e entender, né, como que a IA pode apoiar, né, para que ele se torne um profissional cada vez mais relevante. Então, na minha visão, a maior tendência aí é uma redefinição de papéis, né? Eu acho que é muito mais sobre como que a IA vai ser utilizada dentro da minha área de atuação, né? E como que eu vou me manter relevante nesse contexto. E ao mesmo tempo que a gente tem algumas pessoas, né, algumas atividades, realmente elas vão acabar sendo substituídas em algum momento, mas a gente também tem outras atividades, né, outras profissões que vão surgindo com o advento da IA, né? A gente já tem exemplos aí de empresas contratando profissionais especificamente para atuarem com IA, né? Então vai muito nessa linha, né? As profissões que já existem, é o profissional buscar se atualizar para utilizar a IA da melhor forma, e os profissionais que ainda não têm uma definição ou que já se interessa por essa área de IA, buscar se aperfeiçoar, né, buscar se atualizar, para quem sabe futuramente poder atuar também nesse universo, né, porque também vai ser cada vez mais necessário o profissional que saiba lidar com IA. Inclusive tem um estudo que eu estava vendo que a gente vão ter alguns empregos que vão ser substituídos, mas a quantidade de novos empregos que vão surgir em decorrência da IA é até maior, né? Então, é muito de como que a pessoa vai encarar tudo isso, como que a pessoa vai buscar se aperfeiçoar, se desenvolver para aproveitar essas oportunidades. Essa fala sua é muito interessante, Aline, e assim, bem educativa, porque ao longo do tempo a gente teve várias evoluções tecnológicas, e lembro que um determinado período da história questionou muito o uso das máquinas, substituindo a mão de obra humana na colheita, na produção, e a gente viu que essas pessoas, essas vagas ou de trabalho que foram fechadas, ou essas profissões que foram deixando de ter, as pessoas foram se adequando e foram manusear as máquinas. Então é importante quando você traz essa questão, que é não parar no tempo, sempre estar evoluindo para não ficar para trás, e é uma realidade. A gente sabe que a IA, ela chega primeiro em quem tem melhor condição de adquirir, assim, a grande massa mesmo utiliza ainda muito pouco da tecnologia, porque ela é uma tecnologia cara e muitas pessoas não têm, né, não tem o valor para investir numa assinatura, mas ela está aí através da informação, do acesso, do próprio celular. Tem muitas IAs que podem ser utilizadas exatamente para o profissional se atualizar e visualizar aí essa projeção de futuro, de fato, no que vai restar de profissão para se adequar. Exato, e até dentro daqueles pilares de carreira, né, que a gente falou sobre o network, é uma ótima oportunidade também a gente interagir, né, com outros profissionais da área, para entender, né, como que você está usando a IA, como que a IA tem te auxiliado no seu dia a dia, e pegar essas dicas também e aplicar, né, acho que é uma troca muito rica também nesse sentido. Com certeza, Aline. Hoje se fala bastante sobre o protagonismo na carreira. Como aplicar esse conceito na prática? Isso envolve, né, tudo que a gente já falou lá dos pilares, né? A gente falou sobre aprendizado para a vida toda, né? Então, para eu me manter protagonista da minha carreira, vai muito disso, né? Do quanto eu busco me desenvolver ao longo da vida. Eu não esperar as coisas acontecerem, né? Eu, de fato, fazer as oportunidades acontecerem.
Tem uma certa inquietude que eu acho muito importante, né? Não uma inquietude no sentido de autocobrança excessiva, mas uma inquietude no sentido de não se conformar, né? De buscar o conhecimento, de não achar que está pronto, né? Nunca achar que está pronto, e continuar, né, ao longo da vida buscando construir essas oportunidades, buscando se aperfeiçoar, vai muito nessa linha. Aline, o nosso bate-papo tá fantástico, incrível mesmo. Você, com a sua experiência, está trazendo assim, pontuando temas bem relevantes para quem vai nos assistir, para quem está à procura de de informação sobre profissão e de informação sobre o encontrar-se na vida. E você está trazendo isso muito bem, mas infelizmente nosso tempo está acabando e estamos caminhando para o nosso final do nosso podcast, desse bate-papo espetacular que você nos proporcionou e que com certeza vai proporcionar também aos ouvintes que vão nos acompanhar. Mas eu gostaria de ouvir de você, Aline, existe alguma frase, ensinamento ou princípio que te acompanha e que guia suas decisões profissionais? Eu posso dizer que eu tenho um mantra, né, que é o vai dar certo. Eu sou uma pessoa naturalmente otimista, né? Não é um otimismo cego, né, fora, desconectado da realidade, mas é um otimismo que eu considero saudável, né? No sentido de realmente acreditar que as coisas vão dar certo, né? E o dar certo não necessariamente é acontecer exatamente da forma que eu planejei, mas eu tenho muito isso em mente e eu transmito isso também para as pessoas que eu convivo, que de alguma forma vai dar certo, né? Talvez dê certo de uma forma diferente, mas quando der certo dessa forma diferente, a gente vai entender, né, que na verdade era daquele jeito que tinha que ser. Então, nem sempre vai ser do jeito planejado, mas eu acredito muito que as coisas vão dar certo mesmo. E isso acaba me dando um combustível para que eu corra atrás de fazer o que precisa ser feito para que de fato dê certo, né? Seja da forma que eu planejei, seja de outra forma, mas eu sempre tenho isso muito, muito vivo em mim, de que de alguma forma vai dar certo. E eu acho que é importante pensar dessa forma. Com certeza, Aline, a questão da positividade é muito importante para você conseguir transpor obstáculos. A gente caminha e o caminho da gente é muito cheio de barreiras, mas a gente precisa manter o otimismo e seguir em frente. Com certeza vai dar certo. E a gente, quando a gente fala em motivação, né? Motivação é o motivo para a ação. Que motivo eu teria para a ação se eu não achasse que iria dar certo, né? Então, é nisso que eu me apego, assim. De alguma maneira vai dar certo, né? A gente vai se organizar, a gente vai fazer o que for preciso e vai dar certo, sim. Que bom, Aline, um prazer ter você aqui no nosso bate-papo. Assim, você veio trazer sua experiência com gestão de pessoas, com coach, falou um pouquinho de finanças e a gente com certeza vai voltar a bater um bate-papo para a gente falar um pouco de finanças, que é muito importante na vida de qualquer um, principalmente o assalariado, né, a pessoa assalariada que precisa ali controlar suas finanças para ter aquela reservinha de emergência. Sim, e é um fator motivacional também, né? Porque às vezes a pessoa acha que o problema é o quanto ela tem de remuneração, né? Na verdade, muitas vezes é como que ela administra isso, né? Então é muito importante falar sobre o tema, sem dúvida. Com certeza. Aline, antes de passar para as considerações finais, eu gostaria de fazer uma última pergunta, assim, para fechar esse nosso bate-papo com chave de ouro, com certeza. Qual mensagem você deixa para quem nos ouve agora e está em dúvida sobre o próximo passo da própria carreira? Tem dois pontos que eu considero fundamentais, né, para qualquer pessoa, na verdade, não só para pensar em carreira, mas para qualquer aspecto da vida. O primeiro é o autoconhecimento, né? A gente sabe que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade em relação a isso, outras pessoas já são mais maduras nesse sentido, mas para qualquer pessoa e para qualquer objetivo, acho que o primeiro passo
é a gente buscar, de fato, o autoconhecimento, né? E é uma busca para a vida toda também, né? A gente vai se conhecendo melhor ao longo do tempo, mas precisa ser uma busca ativa, né? Quando a gente começa a entender, de fato, o que nos motiva, o que nos move, né? A gente começa a conseguir ter clareza sobre os aspectos, né, da vida da gente de forma geral. Isso inclui também a questão de carreira. Então, tem algumas ferramentas hoje que auxiliam nessa busca por autoconhecimento, livros, tem terapia, enfim, mas é algo que eu vejo como fundamental, né, para qualquer pessoa, seja na busca da carreira, seja para qualquer outro aspecto da vida, é buscar cada vez mais se aprofundar, né, em relação ao autoconhecimento. E outro aspecto também que eu destaco, né, que também é fundamental para o desempenho em qualquer carreira, que é a autoconfiança, né? E aí, para a gente ter autoconfiança, claro que primeiro a gente precisa buscar, de fato, né, se desenvolver, como eu já falei bastante aqui, mas a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, né, que eu me muni de tudo que preciso para conseguir executar o meu trabalho, que é fundamental que a gente tenha autoconfiança, né? A autoconfiança, ela é um combustível muito importante para que a gente consiga se desempenhar bem e a gente transmite isso, né? Uma pessoa autoconfiante, ela transmite isso, diz muito sobre a questão da reputação que a gente colocou, né? Que é um dos pilares de carreira. Quando a pessoa consegue alcançar a autoconfiança, sem dúvida o desempenho dela é outro, né? Faz toda a diferença. Então são dois aspectos que eu vejo assim muito importantes, que é a busca pelo autoconhecimento e também fortalecer a autoconfiança, né? A gente precisa acreditar no próprio potencial, mais uma vez citando, né? Ter o mindset de crescimento, né? Mesmo naqueles aspectos que talvez a gente não tenha muita facilidade, mas saber que a gente pode buscar, que a gente pode aprender, que a gente pode se aperfeiçoar, né, e confiar que vai entregar o melhor, que sem dúvida isso vai fazer toda a diferença no desempenho, né, na carreira e em outros aspectos também da vida. Aline, que conversa rica e inspiradora. Muito obrigado por você compartilhar um pouco da sua experiência. O podcast agradece a sua presença aqui. Eu vou passar para você as suas considerações finais, mas quero deixar as portas abertas do nosso programa, do nosso bate-papo, e dizer assim que foi uma honra receber você hoje aqui, trazendo um pouco da sua história. Você falou para a gente que já tem aí 10 anos nesse caminho. Eu só tenho a agradecer a sua presença, dizer que você veio nos abrilhantar com sua experiência e com sua trajetória. O nosso muito obrigado, de coração mesmo. Obrigado aqui por você ter arrumado um tempinho aqui para a gente bater esse bate-papo. E para você fazer suas considerações finais, assim, com o coração partido, porque gostaria de continuar com essa nossa conversa, mas com certeza não faltará oportunidades para um próximo programa. Eu só tenho a agradecer, né, pelo convite, agradecer a todos que se dispuseram aí a ouvir esse bate-papo. A gente acabou tratando temas amplos, né, vários deles aí dariam vários podcasts, mas eu tentei ser o mais sucinta possível, né, até porque a gente tem uma limitação de tempo aqui. Espero poder voltar mais vezes, né, para tratar sobre outros temas também. É um prazer poder fazer essa troca aqui contigo, poder compartilhar um pouco, né, do que eu vivencio aí na minha carreira, e agradecer mesmo, né, pelo convite mais uma vez, e qualquer coisa que, se alguém quiser fazer um network, né, eu fico à disposição. Muito bem, Aline. Muito obrigado mesmo pela sua presença, mais uma vez. Não canso de agradecer pelo o conteúdo que você trouxe aqui para o nosso programa. Aos nossos ouvintes, tenham todos uma boa noite. Curta, compartilhe esse nosso podcast, nos siga nas redes sociais, porque está espetacular. O podcast está completando 1 ano de programa. Vem muita coisa boa pela frente, muitas novidades, convidados muito especiais. Vocês já sabem o nível do nosso programa. Toda semana tem um convidado especial que domina o que vem falar. E assim, a gente só tem a agradecer a audiência de vocês. Estamos chegando a quase 10 mil
visualizações no YouTube. Estamos caminhando e vamos para mais um ano de muito sucesso com a ajuda de vocês.